Olá, amigos e amigas, eu sou a professora Altemária de Química e hoje na nossa aula nós vamos falar sobre os tipos de dispersões. Sabemos que as dispersões, elas são misturas onde uma substância está disseminada sobre a outra. A substância disseminada, ela é chamada de disperso e a outra substância que está em maior quantidade, geralmente, ela é chamada de dispergente. Então, quais são os tipos de dispersão? Nós vamos ter solução, coloide e suspensão. Uma das principais diferenças está no tamanho das partículas. As soluções têm partículas muito pequenas, abaixo de 1 nanômetro. Os coloides já têm partículas um pouco maiores, entre 1 e 1000 nanômetros. As suspensões têm partículas grandes, maiores que 1000 nanômetros. Gente, 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Eu vou colocar aqui um exemplo de suspensão. Seria o quê? A água e areia. Água e areia é uma mistura heterogênea. Então, as suspensões, gente, são misturas heterogêneas. Eu consigo olhar e distinguir as fases. Eu vou colocar como exemplo de coloide o leite. O leite aparentemente pode até ser homogêneo, mas com o uso de um ultramicroscópio dá para perceber as partículas ali disseminadas. Outro exemplo, eu posso citar o sorvete, a pasta de dente, a gelatina, a margarina, enfim, muitos outros exemplos de coloides, o sangue, que a gente vai falar daqui a pouco. Exemplo de soluções: água e açúcar, ou água e o sal de cozinha também. Então, as soluções são misturas homogêneas. Eu olho e não consigo distinguir as fases dessas misturas homogêneas. Vou colocar aqui um quadro com outras diferenças. Se a gente olhar na terceira linha, aqui vai falar em relação à filtração. Se eu pegar uma suspensão como água e areia, facilmente eu consigo filtrar. Já um colóide, já vou ter maiores dificuldades, eu preciso de um filtro especial, de outro filtro. Uma solução, eu não vou conseguir fazer a filtração, nem com o uso de um ultrafiltro. Quanto à visibilidade, uma solução ela vai ser sempre homogênea. Mesmo eu usando um microscópio, ultramicroscópio, solução é sempre homogênea. No caso aqui, gente, dos coloides, visivelmente o coloide ele pode parecer homogêneo, como no caso do leite, mas olhando no ultramicroscópio dá para perceber as partículas ali disseminadas. Ele vai ser uma mistura heterogênea. O sangue é outro exemplo também de dispersão coloidal. Olhando no ultramicroscópio dá para perceber as partículas existentes no sangue, então não é uma solução verdadeira. Outra característica é quanto à sedimentação, ou seja, quando o sólido ele se deposita no fundo do recipiente. No caso de uma solução, ela não sofre sedimentação, nós estamos falando de uma solução saturada, ela não sofre sedimentação. Já um colóide, ele já vai ter maiores dificuldades. Eu preciso utilizar, por exemplo, um aparelho como este para fazer a centrifugação. Esse aparelho se chama uma centrífuga e nós vamos analisar que o sangue aqui, ele sofreu essa centrifugação e houve a sedimentação da parte mais sólida, certo? Com relação à suspensão, uma suspensão facilmente sofre sedimentação. Se eu pegar água e areia, eu não preciso usar nenhum tipo de mecanismo. Eu vou deixar água e areia descansar por um tempo e rapidamente ela vai sofrer sedimentação. Muitos medicamentos, gente, são suspensões. Você vai ler alguns medicamentos, suspensão oral, como por exemplo esse medicamento aí que é para azia, problemas gástricos. Então, esse medicamento, geralmente você vai precisar agitar antes de tomar o medicamento, porque é uma suspensão, e uma suspensão tem facilidade de sofrer a sedimentação, essa separação de fases, vamos dizer assim. Esse cal aqui em suspensão, por exemplo, poderia acontecer
algo parecido com um medicamento que é uma suspensão e você toma sem estar agitando. Então, na aula de hoje, nós vimos os tipos de dispersões, soluções, coloides e as suspensões. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido a aula de hoje. Espero que tenha servido bastante para aumentar o seu conhecimento. Então, tchau, tchau e até a próxima.